Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Hoje é 27 de fevereiro, quinta-feira. Vamos falar um pouco dos jogos que aconteceram ontem, da Libertadores, da Europa League, da Copa do Brasil, do Campeonato Paulista, da Sul-Americana e vamos falar um pouco também da Europa League de hoje exclusivamente, tá? Vou comentar como é que eu trabalhei os jogos da Champions e dos jogos da Europa League, que foram os que eu fiz, né, no dia de ontem, e vou comentar o que eu provavelmente vou fazer hoje nessa quinta-feira. Vamos começar pedindo, logicamente, para você dar essa moral aí pro vídeo, pro canal, para a gente poder continuar crescendo, para o canal continuar sendo exibido para mais pessoas. E você que assiste o vídeo todo dia aqui de manhã e esqueceu de se inscrever, se inscreve aí que ajuda demais. Beleza? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente falar um pouco, não é do Porto ainda, vamos falar um pouco do Braga, que também é um time português. Vamos comentar um pouquinho de como é que foi esse jogo aqui. Eu não consegui acompanhar o primeiro tempo desse jogo. Na verdade, ele estava aberto aqui, mas eu não o fiz, não abri o mercado para poder trabalhar de forma mais incisiva. Mas eu acompanhei a movimentação, acompanhei a marcação. Eu senti um Braga muito afoito, né? Diferente do estilo do Braga. O Braga jogou muito abaixo do que consegue produzir, principalmente nessas competições europeias. O Braga vai bem, né? E o Rangers não jogou assim é, defensivamente perfeito. Claro, é um time muito bem treinado, as linhas muito bem posicionadas, mas o Braga poderia ter produzido mais do que apenas chover na área, jogada de bola aérea, sempre explorando os escanteios, os levantamentos na área. Achei que pro estilo, pro padrão do Braga, pro que o Braga vem jogando, né? O Braga que foi campeão agora da taça em Portugal, faltou um pouco, né? E o que eu vi foi o seguinte: um Braga afoito indo para cima, ora, até cheguei a comentar no Telegram, inclusive meu link do Telegram vai estar aqui embaixo para vocês me acompanharem. Ora o Braga tinha uma chegada perigosa, ora o Braga tinha uma chegada não tão efetiva, mas em todas as chegadas do Braga tinha espaço no meio-campo para o Rangers conseguir contra-atacar, infiltrando jogadores ali nas linhas do Braga. E já era para ter tomado um gol no primeiro tempo, se não fosse a defesa do goleiro do Braga no pênalti no último lance do primeiro tempo. Teve muita gente que estava no Over HT ali. Se você estava, comenta aqui. Eu não entrei, mas eu comentei lá no Telegram que realmente já estava cheirando o gol. E no segundo tempo o filme foi o mesmo, né? O Braga veio ainda com mais vontade, ainda com mais necessidade e dando ainda mais contra-ataque e deu no que deu, né? Cheguei a comentar que o Braga estava com muita vontade, mas dava muito espaço no contra-ataque. Acho que eu usei exatamente essas palavras. E logo em seguida o Rangers fez o seu primeiro gol e ficou nisso, né? Poderia até ter buscado o empate o Braga ali, mas acabou não conseguindo e o Braga é o primeiro eliminado aí na fase de oitavas de final da Europa League. Um Braga que, lembrando, abriu 2-0 lá na Escócia e acabou vendo o Rangers virar para 3-2, o que deu uma vantagem muito boa para o time do Gerra, né? O famoso do Liverpool, e acabou colocando o Rangers na próxima fase. Foi o primeiro eliminado, então, o time do Braga, um bom time do Braga que eu gosto bastante. Agora vamos falar um pouco de Liga dos Campeões. Primeiro comentar que a minha expectativa de Lyon e Juventus foi por água abaixo, né? Ainda bem que eu não faço pré-live, ainda bem que eu não faço, enfim, que eu não trabalho como tipster, porque realmente aqui eu provavelmente colocaria muita gente em maus lençóis, porque eu imaginei um Lyon. Se você pensa no nome do Lyon, você imagina um time ofensivo, um time que vai para frente, logicamente um time que não se preocupa tanto com a defesa, e não foi o que aconteceu. O Lyon, lógico, vou comentar da Juve já já, mas o Lyon se portou muito bem em campo, defensivamente muito bem treinado, muito bem posicionado. Aí eu acho que não é nem a questão só de treinamento, eu acho que é a questão de assimilação dos jogadores. Os jogadores assimilaram que ia jogar contra um time gigante como a Juve e se posicionaram muito bem, todo mundo marcando, todo mundo se comprometendo, e isso é importante, né? Porque às vezes o time, metade do time tá empenhado, mas metade está nervoso, ou metade não está tão se importando tanto com o esquema tático, e o Lyon, pelo contrário, jogou muito bem.
mas não dá para falar bem da Juventus nesse jogo. É impressionante o que não dá liga ao Maurício Sarri. Eu gosto dele, eu gosto do jeito que ele pensa futebol, mas eu ainda não consegui encontrar, não consegui ver esse casamento da Juventus com ele ainda dando certo. Né? O Rabiot fez uma partida horrorosa, o Pjanic, que eu achei que ia voar com o Maurício Sarri, fez uma partida horrorosa também. O lado direito ali com o Danilo e o Quadrado totalmente errado. Enfim, a Juventus nessa época do ano já era para ter dado liga. Ela começou a dar liga ali em janeiro e agora caiu de novo, já era para ter dado liga. Né? E foi um time assim que explorou muito o levantamento na área, parecia o Braga, né? Explorou muito o levantamento na área, explorou muito ali aquela questão de buscar o homem lá dentro da área cruzando bola e não deu certo. O Lyon poderia, e eu acho que aqui o Lyon pecou em dois fatores. Primeiro, em não aproveitar a Juventus nas cordas, porque depois que a Juventus tomou o primeiro gol, a Juventus ficou completamente perdida em campo. O Lyon poderia aqui ter aberto pelo menos uma vantagem de 2 gols, e isso vai custar caro, provavelmente lá na volta em Turim. E o segundo, para mim, o segundo erro do Lyon foi ter recuado totalmente no segundo tempo. Deu completamente o campo para a Juve, que quase acabou empatando. Teve alguns pênaltis discutíveis ali. Eu acho que aquele do Bruno Guimarães no Dybala é bem discutível, porque aquela bola cabeceada do Cristiano Ronaldo não tinha saído e acabou rolando um puxão, mas de maneira geral a Juventus não mereceu vencer esse jogo, na minha opinião, tá? Não sei vocês comentem aqui comigo. Lógico, quando a gente está dentro do mercado a gente tem sempre aquela opinião, o importante é o lucro e tal, mas pensando no jogo em si, a Juventus não fez uma partida para vencer. Seria mais uma partida daquela que a Juventus ia tirar um gol da bunda ali de pênalti e ia mascarar um jogo horroroso, e foi um jogo horroroso. A Juventus precisa demais melhorar essa transição do meio-campo, porque sinceramente, dos times que jogaram aí essa ida das oitavas, a Juventus aqui tem que melhorar demais, porque a gente não consegue ver a Juventus pegando, por exemplo, um time mais encaixado e não tomando apavoro. Né? Claro, a Juventus vai crescer na competição se passar pelo Lyon, mas é preciso da liga. Já era para ter dado, né? Lá na Europa a gente já está no final, né? Do meio para o fim da temporada. Não é, é fevereiro ainda dá tempo. Não, não é assim. A final da Liga dos Campeões, se não me engano, é em maio. Então a Juventus já era para ter dado liga e corre o risco, sim, aqui de ser eliminado pelo Lyon. Lógico, a gente sabe que o jogo da volta é diferente, mas vai depender muito do comportamento do Lyon. Se o Lyon for passivo do jeito que foi no segundo tempo lá em Turim, aí é campo para a Juventus conseguir achar os seus gols, mas precisa melhorar demais. Nesse jogo eu queimei uma moeda no Overlimit, como eu comentei com vocês no Telegram, tinha buscado um gol em cada partida, e eu vou comentar da segunda partida agora, que foi Real Madrid e Manchester City. Deixa eu só tomar um cafezito. Segundo jogo, tivemos a vitória surpreendente, não para mim, do Real Madrid, do City sobre o Real, né? Inclusive a gente teve uma discussão muito grande no como estava fazendo essas prévias de Champions lá no canal do Betcast, lá no nosso podcast de futebol que a gente tem, né? Eu, Netuno, Felipe, Gabigol. E eu e Netuno travamos ali uma discussão muito boa sobre quem passaria assim que saiu o sorteio. E eu estava muito confiante no City. Né? O problema foi que depois daquela discussão, o Real Madrid cresceu muito de patamar e o City caiu demais, né? Depois daquela sequência de derrotas que o City teve. Mas acabou que depois o Real voltou de novo a ter problemas no ataque e o City acabou se ajustando. Quando saiu a escalação desse jogo, eu logo pensei que o Guardiola já estava querendo colocar a sua mão ali, colocar uma pitada enfim, de ego dele, ao ponto de deixar o Sterling, que voltava de lesão, tudo bem no banco, dar a chance para o Jesus ser titular, porque o Guardiola preza essa coisa do momento, e o momento do Jesus nessa janela de momento está melhor do que o Agüero, né? Isso não dá para discutir. Veio com a volta do Laporte na zaga, que era importante, né? Pelo menos, eu até cheguei a comentar, né? O Guardiola pelo menos colocou os zagueiros na zaga, né? Porque costuma não ser assim, costuma inventar. Mas logo no segundo tempo, o Laporte acabou. No final do primeiro tempo mesmo, o Laporte acabou machucando de novo na volta e entrou o Fernandinho. E aí a gente teve
Um Real Madrid que entrou muito compacto. Eu até comentei no Telegram também que o Real Madrid entrou com uma escalação madura, né? O Mendy entrou do lado esquerdo. O Mendy é horroroso. O Mendy é grosso no ataque. O Mendy atacando é uma coisa assim deplorável. Inclusive o Mendy do City também foi horrível no ataque. Mas o Mendy do Real é insuperável, né, nessa relação, mas é um jogador que recua muito bem, que defende muito bem, né, que protege muito bem a retaguarda ali do lado do Sérgio Ramos, então o Zidane preferiu ter um time muito mais compacto, meteu o Casemiro e o Valverde ali na volância, tirou o Kroos e deixou Isco Magia, que eu gosto demais, Vinícius Júnior e Benzema lá na frente. Né? Inclusive, o gol do Real Madrid veio com uma bobeira do Walker ali, o Vinícius Júnior conseguiu tocar para dentro para o gol do Isco, o Isco que eu acho muito importante por isso estar fazendo esses gols, mas o, o City continuou jogando muito bem. E aí numa jogadaça espetacular do De Bruyne, quem não viu veja, por favor, que cruzamento para o Gabriel Jesus, que acabou fazendo um gol de cabeça. O Sérgio Ramos reclamou ali de um empurrão que eu achei que foi um contato normal. E na minha opinião foi até uma cabeçada fácil, defensável ali para o Courtois, que já tinha pegado um chute mais difícil do Gabriel Jesus. E acabou que o City empatou e, logicamente, colocou fogo no jogo. Né? Eu tinha buscado aqui um gol no overlimit antes do gol do Gabriel Jesus, tinha buscado um gol em cada jogo, na Juventus morreu a moeda, nesse aqui acabou batendo, e aí eu peguei o lucro desse over, visto que o City continuava vindo para cima e que 1-1 era um resultado perigoso para o Real Madrid, e coloquei de novo no overlimit, acabei conseguindo pegar esse pênalti que aconteceu em cima do Sterling, e o De Bruyne pegou de novo essa bola para bater e bateu muito bem, deslocando o Courtois. E foi uma vitória muito grande do City contra o atual campeão da Champions, o atual maior campeão da Champions, o maior, podemos dizer assim, o maior clube do mundo de todos os tempos, né? E uma vitória que dá um gás enorme para o Guardiola e uma preocupação enorme para o Zidane, porque vejam o cenário do Zidane aqui. Nós temos um Real Madrid que perdeu a liderança da La Liga, um Real Madrid que vai enfrentar o Barcelona agora no Bernabéu para poder tentar buscar essa diferença, mas pode ver o Barcelona abrir uma diferença ainda maior. Na volta não conta com o Sérgio Ramos, que é o líder, né, que é o capitão. Vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Já não volta provavelmente o Hazard. É uma situação muito difícil do Real Madrid, porque continua tendo, como eu sempre brinco, né, com aquele termo, um ataque manco. Né, o Benzema só deu uma cabeçada. O Real Madrid, na verdade, no primeiro tempo, de perigo mesmo, só foi aquela cabeçada do Benzema, né, que depois sobrou para o Vinícius Júnior e ele acabou não alcançando a bola. E o City, na minha opinião, mereceu. Né, conseguiu entrar com um time que muito mais criativo e conseguiu achar o seu, mesmo contra um Real Madrid muito compacto, achar os seus gols. Na minha opinião, não foi um jogo horroroso do Sérgio Ramos, ele acabou tendo que corrigir erros. Por exemplo, um erro grotesco do Casemiro, errou duas vezes o Casemiro com passes bobos, um que quase foi gol, o Casemiro tentando dar de letra lá na frente, enfim, acabou sendo um jogo onde o Sérgio Ramos pagou esse pato aí e acabou sendo expulso, né? E é isso. Acabou a primeira rodada, né? A fase de ida das oitavas. Agora temos a volta, mas o City dá um grandíssimo passo aqui. O City que eu coloquei como favorito para levar essa Champions. Não sei se continua como favorito, mas os times que eu vinha essa primeira fase, o Bayern me chamou muita atenção, né, e o City contra o Real também fez um jogo excepcional. Os que me decepcionaram foram o Barcelona contra o Napoli, foi um jogo horroroso do Barça e um time da Juventus também péssimo. Então eu queria que você comentasse para mim aqui, agora com o fim dessas oitavas da Champions, quem foi o time que mais te decepcionou? Quais foram os times que mais te decepcionaram? Porque a Juventus realmente está fazendo força para sair. Bom, no dia de ontem eu vou só comentar os outros jogos que eu não trabalhei. O Bahia teve uma excelente vitória contra o Nacional pela Sul-Americana, fora de casa. Um jogo muito. Um placar agregado muito grande do Bahia aqui, metendo 6-1, passa de fase. O Flamengo ganha do Independente Del Valle, jogando com um jogador a menos desde os 23 minutos. O Ilharão foi bem expulso ali com o uso do VAR.
com uma chegada imprudente, com um pé no peito do jogador do Del Valle. O Del Valle que fez uma boa partida novamente, mas acabou em relação à posse, né? Mas acabou contra um time do Flamengo com um a menos, acabou jogando muito mal, finalizou muito pouco. Um bom time do Del Valle que fez uma boa partida no jogo de ida. Acabou vendo o Flamengo aqui com um jogador a menos e não conseguiu segurar. O Gerson jogou muito bem e o Gabigol nem se fala. Para mim, o Gabigol fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. Melhor ainda do que aquela, na verdade, aquela virada contra o River. Não foi uma boa partida do Gabigol, foram bons 2 gols do Gabigol apenas, né? Porque ele não estava jogando nada. E o Flamengo levanta mais uma taça aqui, a terceira taça em 10 dias e a situação lá tá muito boa, né? O Flamengo jogando muito bem, jogando fino e teve que sacrificar o Pedro ali para a entrada do Thiago Maia, mas mesmo assim jogou muito bem. Bom, tivemos o vexame do Atlético Mineiro contra o Afogados da Ingazeira. Queria mandar um abraço para o meu amigo Felipe Fernandes, que a gente vai conversar hoje no Betcast, às 17 horas, eu acho, às 19 horas, desculpa, 19h30 mais ou menos. Vamos estar conversando sobre isso. Um ano onde tinha tudo para o Galo surfar na onda, na crista da onda, tendo o Cruzeiro jogado agora, tendo que jogar a Série B, e o Galo em pleno fevereiro já está fora de todos os mata-matas do ano e só tem aí o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, um time do Galo que não tem nenhuma condição de brigar pelo Brasileiro, né, que me perdoe os torcedores do Galo, e logo logo enfrentará o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Veja só a merda que é pro torcedor do Galo, que era para tá tendo um ano mágico aí, agora vai ter que ganhar do Cruzeiro, para pelo menos, né? A gente sabe como é que é o futebol local, né? Você tem que ganhar pelo menos o seu rival. E é complicado, vamos ver. Né? Vamos discutir isso aí no Betcast, inclusive fica o convite para você participar lá comigo. O Fluminense ganhou do Motoclube, o Motoclube que entrou, com perdão da piadinha, de moto, né, para cima do Fluminense, né, metendo 2 gols rápidos ali, em 12 minutos já estava 2-0, mas depois o Nenê colocou a bola debaixo do braço e fez seus gols ali, e o Fluminense acabou passando. E o Corinthians, né, eu tive o prazer ou desprazer de acompanhar essa partida aqui na tela, enquanto eu fazia outras coisas e vi um Corinthians assim, tomando um gol bobo de bola parada, do melhor time da competição, por agora, né? E buscando, por conta da chuva, buscando muito o seu gol de empate, que acabou saindo lá no finalzinho com o Bocelli. Podia ter virado esse jogo Corinthians, se não tivesse chovendo tanto, mas é mais um resultado ruim ali. O Corinthians que saiu do hotel lá, da concentração com muita crítica, com muito protesto, e agora com mais um empate. Complicada a situação do Coringão. O Thiago Nunes não vai ter vida fácil para trabalhar, né? O cenário não é bom, talvez tivesse assumido um pouco mais cedo no ano passado. Enfim, a situação aqui está difícil. A gente sabe como é que é jogar em time grande. O Corinthians é um time enorme, com a massa de torcida, e tem que jogar, tem que ter raça, né? Como eles dizem lá, tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. O time do Corinthians tem que contratar muita gente e mandar uma galera ali, ó, para fora. Vamos falar um pouquinho de Europa League, dos jogos que eu separei aqui para a gente poder dar uma olhada. Eu não coloquei todos aqui porque tem alguns que os resultados já estão realmente muito elásticos, é muito difícil dar alguma merda, tá? Mas vamos lá, começando por Porto e Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen é um time que eu acompanho muito na Alemanha, para quem já me conhece sabe disso. Foi um jogo na ida que o Leverkusen deixou de aproveitar algumas oportunidades, acabou dando essa sobrevida para o Porto. O Porto que estava muito mais concentrado na Liga Portuguesa do que na Europa League, fez um bom jogo fora de casa, conseguiu buscar aqui o seu gol e deixa o jogo em aberto. Então esse jogo é muito importante aqui para a gente tentar ver a seguinte questão. O Porto ele precisa ir para cima, né? Ele precisa, se eu não me engano, uma vitória de 1-0 aqui dá a classificação para o Porto, né? Se eu não estou enganado, essas coisas de gol fora ainda me pegam de surpresa. Mas indo para cima vai dar muito espaço e o Leverkusen joga muito bem no contra-ataque. Lembrando que o Leverkusen também cria muita oportunidade. Então é um time que consegue produzir muita chance de gol. Nem sempre está num dia daqueles contra o Dortmund, por exemplo, para fazer 4 gols em 5 chutes, mas
é o seu estilo, tá? Então eu vejo um jogo para gols, com uma oportunidade para gols aqui, e logicamente para ambas marcam, para quem gosta daquela fezinha em múltipla Europa League, eu quando faço múltipla só faço de ambas marcam, mas é geralmente para queimar uma moeda de forma recreativa. O Ghent conseguiu segurar a Roma em casa, né, Roma, na casa da Roma, e tomar 1-0 só, então esse jogo fica em aberto, né? Provavelmente vai se expor ali o Ghent e logicamente vai dar espaço também. Também é um jogo interessante aqui para ficar de olho na Roma, com essa odd alta aqui, pode ser interessante se entrar com o time titular, se entrar com vontade, porque vai ter espaço sim para encontrar gol aqui, mesmo com essa odd alta, tá? O Lask e o AZ Alkmaar com esse 1-1 deixa o jogo totalmente em aberto também, é um bom jogo para se explorar, pode ser um bom jogo para se explorar match odds. O Malmo, comentei que talvez aquela odd do Wolves estava muito baixa dentro de casa, o Wolves conseguiu ganhar, mas tomou um gol aqui, deixa o placar, o confronto também em aberto. O Malmo, que não é um time bobo da Suécia, vai para cima e o Wolves tem um excelente contra-ataque. Então se a gente tem o Malmo precisando ir para cima e o Wolves tendo espaço no contra-ataque, a gente tem um mercado de gols na nossa cara, né? É só ter oportunidade para trabalhar. Basak Serri conseguiu um golzinho lá em Portugal, deu aquele, acendeu aquela chama ali que ainda dá, mas vai ter que jogar muito. Vai ter que jogar muito para conseguir passar aqui do esporte. Não que o esporte esteja fazendo um ano espetacular, longe disso. Faz algum tempo que o esporte está deixando a desejar, mas 3-1 é um resultado complicado. Vai ter que buscar sem tomar. Complicadíssimo, mas é bom também para ficar de olho em gols aqui. O Ajax vai jogar contra o Getafe. O Ajax que fez uma partida, vamos dizer assim, horrorosa na ida, né? Que foi o time que acabou com a minha múltipla lá, que eu tinha colocado lá no Telegram, de ambas marcam. Só faltou o Ajax, né? Depois o Porto até conseguiu fazer o seu ambas marcam lá com o Leverkusen. E o Ajax vem para tentar pelo menos vencer o jogo, né? Vai precisar vencer de 2-0 e para tentar recuperar esse prejuízo, mas o time do Getafe é um time muito bom de contra-ataque, está jogando de forma muito veloz e, claro, a gente sabe da força do Ajax em casa, mas o Ajax não é mais o mesmo, perdeu muitas peças, né? A garotada começou a sair, já tem muita gente com proposta, muita gente com cabeça já pensando fora do clube. Mas é isso, eu acredito que o Ajax vença aqui, eu tenho a condição de vencer, mas vai acabar dando um golzinho para o Getafe, que tem muito jogadores bons ali no contra-ataque, tem uma velocidade muito boa, tá? Arsenal e Olympiacos foi um jogo que me decepcionou bastante no primeiro jogo. O Olympiacos criou muita chance de gol, mas acabou não produzindo, não fazendo. O Arsenal também teve muito contra-ataque desperdiçado. Acho que é um jogo aqui para o Olympiacos pela necessidade que tem se expor bastante e vai dar espaço para o Arsenal. Então é outro jogo que eu vejo para gols aqui. O Olympiacos não tem nada a perder na Inglaterra, vai para cima e vai dar muito espaço. Outro jogo que eu colocaria o mercado de gols em primeiro plano aqui, no live, logicamente. Celtic empatou fora de casa contra o Copenhagen, né? Celtic da Escócia, Copenhagen da Dinamarca, os dois melhores times. O Celtic talvez com uma odd um pouquinho mais baixa aqui, de 1,45, mas conhecendo o time do Celtic, para quem gosta de trabalhar essas sub-equipes, tem todo o poder aqui, tem toda a condição de ganhar do Copenhaga com um back tranquilo aqui, tá? Vamos dar uma olhada no live, mas aqui pode ser um primeiro match odds em primeiro plano aqui para a gente trabalhar. Outro jogo para match odds em primeiro plano deve ser a Inter com o Ludogorets, que perdeu de 2-0 para a Inter fora de casa. Esse jogo, se eu não me engano, é em portões fechados por conta do coronavírus que está na Itália já. Inclusive tem notícias de que o coronavírus já está no Brasil. Tomem cuidado, isso é uma preocupação para todo mundo. Mas pode ser um bom jogo aqui também para trabalhar back Inter se a Inter quiser. Como a gente vai ter um Ludogorets muito agressivo, com muita necessidade de buscar, a gente vai ter um contra-ataque se a gente tiver o Lukaku jogando. Eu não sei se o Lukaku desfalca a Inter, provavelmente sim, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o Sanches já está jogando, então é bem provável que o Lukaku desfalque a Inter. Mas a Inter tem um contra-ataque muito bom. Então a gente tem que ficar de olho aqui para um possível back Inter. É aquele, eu até fiz um estudo de caso sobre isso lá no Patreon. É aquele jogo onde você às vezes tem um time mais recuado, mas não está sofrendo tanto perigo, mas quando sai no contra-ataque é muito perigoso. E pode ser um bom jogo para explorar um back numa flexibilização ali, talvez num método de trabalho em back. Ó, termo bonito. O United pega o Bruges, não concordo com essa odd do United, né?
Vocês sabem o que eu penso sobre o time do Solskjaer e do time dele, de algumas peças específicas ali, quase todas. Gosto do time do Bruges. Não sei se é o suficiente para poder passar pelo United lá na Inglaterra. Ter que ganhar do United ou pelo menos ter que empatar 1-1 não é uma coisa fácil, né? Vai se expor, vai dar contra-ataque. A necessidade aqui é toda do Bruges, a gente sabe como o United é. Mas enfim, não gosto dessa odd do United. Infelizmente, se tratando de time inglês, com odd baixa, a gente dificilmente vai ter uma correção muito brusca do jogo no United, a não ser que o United entre completamente apagado, o que eu não acredito. Mesmo um jogo às vezes com trocação, a galera segura muito a odd do United. Então toma cuidado para trabalhar esse Lei United aqui, beleza? O Salzburg precisa desesperadamente ganhar do Frankfurt, vai ter que tirar uma diferença aí de gols incrível, vai jogar contra um time letal no contra-ataque, então é mais um jogo para ambas marcam, na minha opinião aqui, porque o Salzburg não tem outra escolha a não ser ir para cima e o contra-ataque vai ficar entregue de bandeja, de mão beijada na mão do Frankfurt, que sabe muito bem jogar com isso e vai para cima. Tá? Então aqui para mim não tem nem condição de trabalhar match odds, a não ser que o Frankfurt fale assim, não, pode vir, e aí talvez essa odd de 1,80, 1,90 do Salzburg seja boa para match odds em primeiro plano, mas eu vejo ambas marcam se desenhando aqui. Tá? Outro time que precisa do resultado é o Benfica, que também vai ter que ir para cima, também pode ser um back tranquilo aqui se o Shakhtar entrar dormindo, mas é um jogo, pela característica do primeiro jogo, é um jogo também para gols. Enfim, né, não tem como. A Europa League é aquela competição que parece a Bundesliga 2, né? É uma loucura de gols. E para fechar, Sevilha e Cluj. Sevilha começando com uma odd ridícula. Também o Cluj no segundo tempo do primeiro jogo foi horroroso. Consegui pegar esse lesinho, o Cluj que pagou muito bem. Obrigado, Cluj, patrocínio do Cluj. Porque recuaram demais. E se fizer isso lá na Espanha, como vai ter a necessidade, né? Porque o empate favorece o Sevilha vai ter todo o espaço do mundo se quiser contra-atacar. Mas acho que o Sevilha nem espaço vai dar, né? Já deve propor o jogo ali e finalizar essa partida. Então é isso, temos uma caralhada, com perdão da palavra, de jogos. Você pode escolher o que você vai fazer. Tem jogo 2,55, tem jogo às 17. Tem gente que não vai fazer o jogo, tem gente que vai fazer tudo. Eu, sinceramente, vou escolher alguns. Vou colocar a maioria ali para rodar, mas vou escolher só alguns para ficar de olho. Os que mais me interessam aqui talvez seria esse back a Inter, se tiver leitura, esse back ao Celtic, se tiver leitura, mercado de gols no Salzburg com o Frankfurt, que pode ser uma boa, um back Benfica ou o mercado de gols, depende da leitura também. Esse back alto na Roma, esse mercado de gols no Porto, e se eu for falando a gente vai ficar até amanhã porque tem muita coisa interessante aqui. Beleza, pessoal? Antes de encerrar, se você esqueceu de dar aquele like maroto no vídeo, deixa aí que ajuda demais a divulgar o Bom Dia Mercado para outras pessoas. Se você está chegando agora no Trade Esportivo, vou deixar aqui num quadradinho o meu blog para você acessar e aprender o curso desde o iniciante até o avançado. Faz o curso avançado, galera. Eu tenho acesso às estatísticas lá, a galera para no básico. Porra, tem o intermediário e o avançado, os caras falam, não, já sei de tudo, valeu, Theo. Faz até o final. E tem mais um vídeo aqui também, toda vez que você assiste 2 vídeos, você ajuda o canal do Theo a crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações. Amanhã de manhã tamo junto. Também vou produzir um vídeo aqui, tinha um assunto bastante interessante que eu anotei para falar assim com vocês e esse final de semana eu posto. Valeu, tamo junto, fiquem bem. Juízo, gestão, Europa League é muito jogo, nem tantas oportunidades. Parece que tem muitas, às vezes não tem tantos. Parece a Champions.